Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, pastor evangelista Dalmo Pereira orando por você, glória a Deus. Hoje, 2 de julho, né? 2 de julho, hoje aqui, feriado na Bahia, independência da Bahia, né? Hoje é 2 de julho, aonde comemora a independência da Bahia, a independência. Lá por volta do ano de 1823, onde aconteceu a expulsão dos portugueses aqui da Bahia, né? E anteriormente veio antes a independência do Brasil, e aí depois a independência da Bahia, a expulsão dos portugueses. E por este feriado de hoje também, a independência, eu meditando nas escrituras aqui, dentro do santuário do Senhor Jesus Cristo, onde eu e os anjos servimos ao Senhor, glória a Deus, né? Para os homens eu bato em continência por essa independência, né? E para Jesus eu já ajoelhei e ajoelho sempre para Ele, porque Ele sim, eu posso ajoelhar para Ele e dizer: eu sou independente, porque eu sou feliz com Deus que eu sirvo, com Jesus, glória a Deus. Amados, aí falando em independência, vem um lado espiritual, né? Aonde comecei a meditar nas escrituras e vou deixar aqui o versículo para a nossa meditação. Compartilhe a mensagem, seja membro, tá? Vai lá, deixa o seu joinha lá, o seu like, tá? Que essa mensagem chegue aonde eu não posso ir. Então, o Evangelho é para ser compartilhado. Vamos compartilhar. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um, né? E cada um que me procura no PV, que eu respondo. Eu respondo com mau amor, com mau carinho. E toda a resposta que eu dou primeiro buscando em Deus a resposta. Amém? A palavra se encontra no livro de Isaías. Esse versículo aqui no capítulo 61. E aí eu meditei hoje aqui em Isaías, mas eu vou fazer aqui o versículo primeiro aqui só, aonde Deus me deu a palavra da seguinte forma. Olha como está escrito: a salvação é proclamada. O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Repetindo, eu fui um pouco afônico aqui na fala, gaguejei um pouco, né? Mas é assim mesmo. O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O que eu entendi por esse versículo? E aí eu estava aqui, como sempre, gosto de mostrar, fazendo aqui os meus esboços aqui, né? Aí eu vou escolhendo aqui, fazendo os esboços, e eu dei aqui como o subtítulo aqui: liberte o libertador que há dentro de você. Liberte o libertador que há dentro de você. Glória a Deus. Por quê? Amados, quando Jesus, o Senhor nosso Deus nos fala, né, através do profeta Isaías, né, um profeta messiânico, um profeta homem de Deus, usado por Deus, quando nos fala: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, sobre ti,
Glória a Deus, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade. Então, quando, profeta Isaías, o Espírito, o Senhor Jeová, está sobre mim, me ungiu, então, eu entendo de que aqui, nós, servos de Deus, todos nós temos a condição de lutar, orar e libertar os cativos, aqueles que estão cativos, aqueles que estão presos, acorrentados sob os espíritos malignos. Esse versículo veio para mim hoje, sim, diante da leitura, baseado nisso. O Espírito de Jeová está sobre mim, ele está sobre nós. Porque o Senhor me ungiu, eu sou ungido de Deus, você é ungido de Deus. Liberte, Deus quer que você liberte de dentro de você o libertador que há dentro de você. A força que você tem para libertar pessoas através do Espírito Santo de Deus. Deus está dizendo, através do profeta Isaías, que o Espírito do Senhor ungiu para que eu possa proclamar glória a Deus, porque o Senhor me ungiu para que eu possa pregar boas novas aos mansos. Pregar boas novas aos mansos. Até aí, pregar boas novas aos mansos. Pregar boas novas é não deixar de falar que Jesus está voltando. Que Jesus está voltando, glória a Deus. E enviou-me a restaurar os contritos de coração. Ele te enviou, meu amado, meu amado, para que nós possamos restaurar aqueles que estão contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos. Ele nos enviou para nós proclamar a liberdade àqueles que estão cativos, que estão no cativeiro. Glória a Deus. E a abertura de prisão aos presos, para nós orarmos e em nome de Jesus Cristo nós libertar aqueles que estão acorrentados pelos espíritos malignos, pelas potestades invisíveis. Porque a nossa luta não é contra o sangue, é contra as potestades invisíveis nas regiões celestiais. E nós precisamos se aprofundar mais na batalha espiritual. Nós que somos crentes em Cristo Jesus, cristão, e que somos ungidos de Deus, liberta hoje o libertador que está dentro de você, que quer que você liberta pessoas. E esse libertador que está dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Pegue, saia do comodismo. Saia do comodismo. Você que está se entregando cada vez mais ao comodismo, pelo amor de Deus, saia. Porque eu me sinto bem e é tão gostoso, é bom demais saber que, através da autoridade que o Senhor Jesus me delegou, é muito bom saber que a gente expulsou demônios, que a gente orou pelos enfermos, porque Ele nos ensinou e nos ortonou. Em meu nome curará os enfermos, expulsarão demônios. Ele disse isso. E se Ele deu isso para nós,
cabe a nós usar. É nós. Ah, pastor, mas existe, a batalha espiritual não é fácil. Não é fácil. Eu estou dizendo que você tem um libertador dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Nós somos ungidos de Deus. E nós temos que ter a obediência dentro da palavra do Senhor. A obediência dentro da palavra do Senhor, glória a Deus. Nós temos que ter a obediência. Nós temos que ter o temor à palavra de Deus, para que nós possamos estar jejuando, para que nós possamos estar fazendo o nosso jejum, a nossa consagração a Deus, ter os nossos momentos para nós estar meditando nas Escrituras, não parar de meditar nas Escrituras, porque é daqui que vem a sabedoria, é Deus nos dando aqui, para nós poder estar ajudando. Aqui serve para nós resgatar almas, libertar vidas, seja dentro da família da gente, seja aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, seja dentro do relacionamento, que muitas vezes o seu relacionamento não está dando certo, você não consegue. Por que você não consegue? Você fica pensando, por que eu não consigo? Por que eu ouço muitos dizer, é o dedo podre. Não tem negócio de dedo podre, não. É falta de você se libertar esse Espírito Santo que tem dentro de você, porque você já é ungido, ungida de Deus. Você já é ungido, ungida de Deus. E Ele deixou aqui para que nós venhamos libertar almas, para que nós venhamos tirar aqueles contritos de coração, tirar aqueles cativos, melhor dizendo, que estão no cativeiro. E muitas vezes está tão perto de nós. Mas muitas vezes você, que já sabe que é ungido de Deus, ungida de Deus, deixou o comodismo tomar conta de você. Nós não podemos fazer isso. Porque a palavra de Deus nos ensina que, em nome de Jesus, nós podemos todas as coisas. Desde quando nós temos a obediência, desde quando nós temos o temor, vamos buscar mais. E eu vi que essa palavra aqui, a salvação, é programada, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e te ungiu para pregar boas novas aos mansos. Prega boas novas aos mansos, a vinda de Jesus, né? Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos. Dentro da nossa própria casa, nossa família, tem aqueles que precisam e que nós temos que proclamar essa liberdade aos cativos, mas nós temos que estar preparados para orar e expulsar essa legião de demônios que muitas vezes tem dentro da nossa própria família, próxima a nós. Meus amados. Mas se você que é cristão, conhecedor da palavra, não está dando mais crença, não está crendo mais que você é ungido, ungida de Deus, como é que você vai querer amanhã ou depois o seu galardão? Pastor, mas acontece que nem todo mundo crê. Sim, faça a tua parte. Faça a tua parte. Eu pego como exemplo aqui, meus amados e minhas amadas, eu vou citar aqui, lá em 2 Reis, no capítulo 5, lá no verso de 1 a 14,
14, onde Naamã, né? Onde Naamã, Eliseu, pediu para que Naamã, né, mergulhasse naquele rio Jordão 7 vezes para curar a lepra, para mergulhar 7 vezes naquele rio Jordão para curar a lepra. Naamã, a princípio, queria outros rios. Não deu a crença. Mas ali Eliseu era um profeta de Deus, como você é profeta de Deus. Debaixo da unção do Senhor Jesus. E pediu para Naamã mergulhar. E Naamã saiu dali limpo, com a pele de criança. A Bíblia fala com a pele de criança. A Bíblia fala que Naamã saiu limpo da lepra, com a pele de criança. Então, o que você está esperando? O que nós estamos esperando para nós dar continuidade à geração de profetas de Deus, para nós poder libertar os cativos, curar os enfermos, se nós somos ungidos de Deus, assim como Eliseu era ungido de Deus? O que nós estamos esperando? Ora, meus amados, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu estava meditando e vi de que realmente nós, se fala ungidos, se aqui o profeta Isaías está dizendo que o Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, Ele nos ungiu, nós somos ungidos de Deus. E a palavra nos ensina que nós podemos tudo no Deus que nos fortalece. Glória a Deus. Quer outro exemplo que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, onde Pedro e João estavam indo, né? Foram ao templo, estavam indo ao templo, e lá eles, né, tinham um abençoado que não andava, né, desde a sua nascença, não andava. Estava na porta da igreja pedindo esmola. Mas Pedro disse: eu não tenho dinheiro, mas tenho o melhor ainda para você. Você quer? E em nome de Jesus, Pedro orou. E em nome de Jesus, Pedro orou. E aquele abençoado saiu andando, dando glórias a Deus. Ou seja, Pedro era ungido de Deus, com a unção do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então dá para a gente pegar isso como um fortalecimento espiritual para nós. E nós falar com nós mesmos: eu também sou capaz. Se Pedro foi capaz, eu também sou capaz. O que está faltando em mim é dedicação, é dedicar a mais, é eu me entregar mais ao Senhor, é eu consagrar mais ao Senhor, é eu querer cada vez mais estar mais perto de Jesus, através da palavra do Senhor. Então, quando Pedro fez um homem que, né, nunca tinha andado, ele orou em nome de Jesus, né, e aquele homem, né, saiu andando. Eu sei que aqui na realidade também tem um exemplo de fé. Porque quando Pedro fala daquela forma para aquele homem, a fé também estava nele, naquele homem, que creu na oração de Pedro e se levantou. E nós
Ah, pastor, mas nem todo mundo que a gente vai orar tem fé. Nem todo mundo que a gente vai orar tem fé. Ei, eu preciso dizer uma coisa para você. O importante de tudo aqui é o seu compromisso com Deus, com Jesus. Se ele tem fé ou deixa de ter, a fé de Naamã lá estava um pouco abalada, estava abalada. Mas ele ouviu Eliseu, se mergulhou no Rio Jordão e se limpou. Deus limpou ele da lepra. Né? Agora, aqui, esse abençoado também já tinha fé. A fé dele estava melhor. Se o outro lá não tem fé, faça a sua parte para com Deus. Porque Deus vai ver que você está fazendo a sua parte. Que você é um escolhido dele. Você é um escolhido dele. Porque quando você deu um passo para Jesus, você passou a ser escolhido. Você é escolhido. Nós já nascemos escolhidos de Deus. Essa que é a verdade. Eu costumo dizer que nós já somos escolhidos de Deus. Cabe a nós dar um passo para Jesus e aceitar como um suficiente Salvador de nossas vidas, né? E levar a palavra dele a sério. Então, se o outro não crê, mas você crê, ora. Porque Deus é contigo. E aí você vai expulsar demônios, você vai salvar relacionamento, você vai ter Deus vai te dar o dom para você orientar, enfim. Então, meus amados, eu estava meditando e penso que está faltando no cristão hoje mais vontade e que você não deixe de estar orando, né? Porque aqui para falar do rei, né? Finalizando aqui para falar do rei Jesus, que se encontra no livro de Lucas, lá no capítulo 8, no verso 2, e lá em Marcos também, no capítulo 16 de Marcos, lá no verso 9, onde Jesus expulsou 7 demônios, né, de Maria Madalena. Então, nós já temos que começar a seguir o exemplo de Jesus. Maria Madalena com a legião de demônios. Com a legião de demônios. E Jesus expulsou. Pedro fez. Através do nome de Jesus, aquele que nunca andou, tinha andar. Através do nome de Jesus, Eliseu fez com que Naamã desse 7 mergulhos e se limpou, e ele se limpou da lepra e ficou como uma criança. E Maria Madalena passou a ser uma seguidora de Jesus. E foi a primeira a ver Jesus depois da ressurreição dele. Veja quem era Maria Madalena, né? E depois que Jesus curou ela. Então hoje, o versículo que eu busquei aqui nessa meditação de Isaías 61 para a sua meditação é que o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, está sobre você. Porque o Senhor me ungiu. Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Esse versículo, para a sua meditação, para teu fortalecimento, para que você saiba que você é ungido, é ungida de Deus. E com o nome de Jesus, nós podemos todas as coisas. Nós podemos todas as coisas.
Jesus, salvação da minha alma, salvação da sua alma. Mas nós temos que parar de comodismo. Nós temos que buscar mais neste livro, consagrar mais ao Senhor, ter o nosso tempo das nossas reflexões, ser mais obediente à palavra. E Deus, na sua infinita bondade, faz a obra na vida da sua família, da minha família. Glória a Deus. Do seu filho, do meu filho, da minha filha, do seu filho, enfim. Nós temos que ser cristão em Cristo e saber que nós somos ungidos e que nós podemos todas as coisas no Deus que nos fortalece. Amém? Que o nosso bom Deus, na sua infinita bondade, mais uma vez, venha continuar nos dando autoridade para nós orar e expulsar demônios. Expulsar demônios. Orar. Curar os enfermos. Que eu tenho certeza que Deus faz a obra na vida daqueles que buscam. Eu tenho certeza que Deus faz a obra, meus amados, na vida daquele que busca. E aqui fica para a sua reflexão que você é ungido e para de comodismo. Porque quando eu vejo, e nós temos que ser sinceros, nós que somos crentes em Cristo, cristão, ver crente com esse comodismo. Você acha que você não pode? Então é porque você não examina a Bíblia. Se Deus está dizendo que eu sou ungido dele, se Jesus diz que dá autoridade para expulsar demônios e curar enfermos, ele nos deu essa autoridade. Então nós temos que ter obediência e ir firme. Quem foi que disse que não pode? Ei, sai daí, ó. Sai desse comodismo, sai de dentro desse quarto, dessa prisão. Sai. Faz uma metanoia dentro de você, uma limpeza. Pede a Deus para tirar esses pensamentos ruins da sua mente, do seu coração, e começa a meditar, porque você é, sim, ungido e ungida de Deus. E eu oro em nome de Jesus para que você, servo e serva de Deus, venha sim buscar cada vez mais o Senhor, para que nós possamos resgatar almas e tirar aqueles que estão encarcerados, acorrentados. Para que nós possamos conhecer mais o mundo espiritual. E tem tudo aqui, o manual está aqui para nos ensinar. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. A paz para todos. Fortaleça-se na fé. Que eu tenho certeza que Deus é contigo. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha curar, jogar por terra todas as enfermidades do corpo, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Cura, Senhor. Agora quem está ouvindo essa palavra, quem está meditando nessa palavra, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, traz a cura. Eu não sei, Pai, qual o mal, qual a enfermidade desse abençoado ou dessa abençoada, mas o Senhor sabe. E ela agora, ou ele agora, vai sim se fortalecer na fé, porque sabe que é capaz, porque o Senhor nos ungiu para isso. E nós somos teu ungido, Jesus. Então agora, Pai, fortaleça-nos na fé, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Evangelista Daú Pereira, orando por você. Glória a Deus.